Ler juntos Lucas, capítulo 3. Aleluia. Lucas, capítulo 3. O versículo 21, a palavra do Senhor nos diz: ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E do céu veio uma voz que dizia: você é meu filho amado. Em você me agrado. Aleluia. Você é o meu filho amado. Aleluia. Em você eu me agrado. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu queria pregar subordinado ao tema um filho que agrada a Deus. Um filho que agrada a Deus. Aleluia. Nessa passagem bíblica, fala sobre o batismo de Jesus no Rio Jordão por João. Quando ele foi batizado, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu e o Pai falou, confirmando a sua identidade. E é isso que acontece quando Jesus está presente. Aleluia. Céus abertos, o Espírito Santo em movimento e o Pai certamente fala. Mas o que me chama a atenção é o que e a forma que o Pai fala a respeito do seu filho ali presente. Ele diz: tu és meu filho amado, em você eu me agrado. Diante desta realidade, diante desta palavra, eu peguei me perguntando: nós temos sido filhos Aleluia. que agrada a Deus? Aleluia. Você tem sido um filho em que Deus se agrada, em que Deus pode dizer: em você eu me alegro, tenho prazer, me agrado. Todos nós somos criações de Deus, mas nem todos são filhos que agradam a Deus. É diante desta realidade que nós vamos refletir nesta oportunidade. Glória a Deus. Um filho que agrada a Deus é um filho que tem fé. É um filho que vive pela fé. E vamos aí com o que é fé. Em Hebreus capítulo 11, o versículo 1, está a resposta a essa pergunta: o que é fé? A Bíblia vai nos dizer o seguinte, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que se não veem. Fé é você confiar totalmente em Deus, mesmo sem ver, mesmo sem ter algo nas suas mãos. Resumindo, fé é você crer mesmo sem ver. E no versículo 6 mostra a importância da fé, dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que é galardoador
dos que o buscam. Como alguém que quer se aproximar de Deus, não tem fé, não acredita que Ele existe. Sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Muitas pessoas, quando eram curadas por Jesus, Ele dizia: a tua fé te salvou, vai em paz. Por exemplo, o cego de Jericó, que clamando a Jesus, por causa da sua perseverança, Jesus lhe manda chamar e pergunta o que é que ele queria. E ele diz: eu quero ver, Senhor. Aí Jesus diz: vê, a tua fé te salvou. A mulher do fluxo de sangue, que sofria há 12 anos de uma hemorragia, gastou tudo quanto tinha com os médicos e não melhorava nada, mas ia pior. Ela ouve falar de Jesus e então toma a atitude em ter com Jesus. Ela vai por detrás da multidão e toca na orla da veste de Jesus e é curada. Aí Jesus olha para ela e diz: mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Também a cura do servo de um soldado romano. O soldado romano manda até Jesus alguns para curar o seu servo que estava doente, que estava paralítico. E a Bíblia diz que Jesus diz: eu vou até lá e vou dar saúde, mas ele diz: não, o Senhor não precisa vir. Porque eu também sou um homem sob autoridade. Digo a este vai, ele vai. Diga a outro vem, ele vem. E eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Dize tão somente uma palavra e o meu servo será curado. Ele reconhece que não era digno de receber Jesus debaixo do seu telhado. E que só uma palavra poderia mudar aquela situação. Aí sabe o que Jesus diz? Nem em Israel eu encontrei tanta fé. Glória a Deus. E naquele momento, aquele homem foi curado. Davi é um exemplo de fé no Salmos 3. A Bíblia nos diz que Davi está sendo perseguido pelo seu próprio filho. Imagina, irmãos, você ser perseguido pelo seu próprio filho. Mas o filho dele queria era matar ele mesmo para tomar o trono. Mas o que me chama a atenção é que Davi ele não se desespera. É que Davi ele não se aperreia, como diz o nordestino. Pelo contrário, ele diz assim no versículo 5. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Como é que alguém dorme? Sendo que está sendo perseguido. Sendo que está passando por momentos difíceis. Alvo de perseguição. É porque Davi, ele confiava em Deus. E quem confia em Deus, irmãos, ele dorme tranquilo. Quem confia em Deus não tem por que se desesperar, porque quem sustenta ele é Deus, quem guarda ele é Deus, quem providencia o necessário é Deus. Então, por que se preocupar? Se o Senhor ele cuida de nós, ele vai dizer: o Senhor é o meu escudo, a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Os meus inimigos têm dito: aonde está o teu Deus? Mas olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer no versículo 7, levanta-te, Senhor, salva-me, orando. A salvação vem do Senhor sobre o teu povo, seja a tua bênção. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, a pergunta é: como está a nossa fé? Será que nós temos vivido pela fé? A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Segundo, um filho que agrada a Deus tem uma vida de oração.
Eu não poderia deixar de falar sobre um dos principais pilares que mostram que a pessoa agrada a Deus. Porque é por meio da oração que nós nos comunicamos com Deus. Como é que eu vou agradar a Deus, irmão, se eu não pergunto para Ele, Senhor, como é que eu posso lhe agradar? Como é que eu vou agradar a Deus se eu não oro? Se eu não converso com Ele? Visto que oração é conversar, não é pedir. Porque tem gente que só ora para pedir. Apresenta uma lista de pedidos a Deus como se Ele fosse garçom. Mas orar é mais do que pedir, é conversar com Deus. Não estou dizendo que você não deva pedir. Ele diz, pedir, dá-se-vos-á. Mas a oração não se resume em pedir. Orar é conversar com Deus. Na nossa linguagem, é bater um papo com Deus. Igual você bate com uma pessoa amiga, conhecida. É isso. O próprio Jesus é o maior exemplo de oração. O próprio texto diz que ele orou e os céus se abriu. Muitas vezes ele se retirava para lugares desertos para falar com o Pai. É impossível agradar a Deus sem falar com Ele constantemente. Um filho que agrada a Deus, irmãos, tem uma vida de oração. Por meio da oração, os discípulos receberam poder e autoridade para falar de Jesus em Atos, capítulo 4. Os discípulos Pedro e João haviam sido ameaçados. Os líderes religiosos disseram, olha, não fale mais de Jesus, porque se falar... Aí eles vão dizer, qual é o mais importante? Obedecer a Deus ou obedecer aos homens? E a Bíblia diz que eles voltaram e contaram aos outros irmãos tudo o que tinha acontecido, como eles tinham sido ameaçados em não mais falar de Jesus. Aí sabe o que eles fizeram, irmãos? Eles não se desesperaram, pelo contrário, eles se reuniram e fizeram uma oração. Aleluia. Eles disseram, Senhor, olha para as ameaças dele e concede a teus servos poder e autoridade. E a Bíblia diz que o lugar se moveu e todos eles foram cheios do Espírito Santo. E eles falavam de Jesus com toda a ousadia. Quem disse que eles pararam por causa de ameaça humana? Porque eles foram capacitados através da oração. Aleluia. Está passando por algum momento difícil? Então fala com Deus. Apresente a Deus a sua causa. Diga, Senhor, estou passando por isso, eu não sei o que fazer. Me direciona, me ajuda. Ele está disposto a ouvir a nossa voz, irmãos. Se tem uma pessoa mais interessada do que qualquer outra em falar com a gente, é o próprio Deus. Inclusive, o homem foi criado para ter comunhão com Deus. Na viração do dia, ele ia ao jardim conversar com Adão e Eva. Aí, quando o casal pecou, ele apareceu e disse, cadê você, Adão? Adão estava escondido. E é o que muito crente está fazendo, irmãos. Está se escondendo. Não estão mais no lugar da intimidade. E Deus está perguntando, cadê você, Adão? Na madrugada, nas manhãs, me pedindo sabedoria, me agradecendo pelo dia. É impossível, irmãos, sermos filhos que agradam a Deus sem ter uma vida de oração. Um filho que agrada a Deus, terceiro,
é obediente. Não tem como agradar a Deus sem obedecer a Ele. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Nós lemos na leitura oficial que ele foi obediente até a morte. Ele próprio dizia: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. É por meio da obediência que nós mostramos o nosso amor por Deus. João 14,15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Como é que eu vou agradar a Deus, irmão, se eu não cumpro a sua palavra? Se eu não obedeço a sua voz? Mas se você deseja agradar a Deus, tenha uma vida de obediência. Se a palavra manda você ser santo, seja santo. Se a palavra manda você perdoar, perdoe. Se a palavra manda você vigiar, vigie. Se ela manda você orar, ore. Se ela manda você ter fé, tenha fé. Quer ser um filho que agrada a Deus? Então obedeça a voz dele, mesmo sem entender a circunstância. Mesmo sem entender as circunstâncias, porque nem sempre é fácil. Quer ver um exemplo? Gênesis capítulo 22. Deus prova a Abraão, pedindo o seu filho em sacrifício. Imagine, irmão, se coloque no lugar. Deus dizer para você: pega o seu filho e vai ao lugar que eu vou lhe mostrar e sacrifica ele para mim. E Abraão foi. Chegou lá, o menino, ele amarrou o menino no altar, pegou o cutelo, a faca e levantou as mãos para sacrificar ele, matar. Porque Deus havia lhe pedido. Aí quando ele pegou, Deus, ele disse: Abraão, Abraão, não faça nenhum mal ao menino, porque agora sei que verdadeiramente tu me temes. Porque não negaste o teu único filho, a quem tu tanto amas. Quer ser um filho que agrada a Deus, não nega obediência. Quem é que vai entender, irmãos, na situação de Abraão, porque Deus havia pedido aquilo? Mas mesmo assim, sem entender, ele decidiu obedecer. Sabe por quê? Porque para Abraão, Deus era mais importante que Isaac. Então obedeça mesmo sem entender a circunstância. Quarto e último, para encerrarmos. Um filho que agrada a Deus, ele prega o Evangelho. Ele fala de Jesus para as pessoas. O próprio Jesus, por onde passava, pregava o Evangelho. Marcos 1,38 nos vai dizer que ele disse para os seus discípulos: vamos para as aldeias, para que eu pregue o Evangelho, porque para isso eu vim. Ele veio para pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é a nossa missão. Pregar o Evangelho é a nossa responsabilidade. Pregar o Evangelho é o nosso dever. Então, pregue o Evangelho com a sua vida. Diga: Jesus te ama. Ele quer salvar você. Ele quer mudar a sua história. Um Jesus te ama pode mudar tanta coisa, irmãos, na vida de alguém. Assim como Paulo, que foi um pregador do Evangelho, apesar das perseguições e lutas. Ele dizia que sua vida não tinha valor algum
contanto que pudesse cumprir o chamado de anunciar o Evangelho. Sabe o que ele vai dizer em Atos 20 e 24? Eu não tenho a minha vida preciosa, contanto que eu cumpra o chamado de Deus, pregar o Evangelho. E Deus está à procura, irmãos, de homens que estejam dispostos a dar sua própria vida pela causa do Evangelho de Deus. Ele dizia, ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho. E você tem pregado o Evangelho? Jesus diz, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Essa foi a principal missão que ele deu aos seus discípulos, depois que ele ressuscitou e apareceu para eles. Aí ele diz, em meu nome vocês vão expulsar demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome pegarão em serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhe causará dano algum. Aí sabe o que vai dizer? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Depois de dizer estas coisas. Porque não é com todo mundo que Jesus está. Porque o contexto ele está falando em pregar o Evangelho. E quando ele fala pregar o Evangelho, no final ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Porque os discípulos iam passar por muitas coisas. Aí Jesus, para consolá-los, diz, eis que estou convosco. Aleluia. Eis que estou convosco. Por que ele falou isso? Porque ele sabia que não seria fácil. Por quê? Tiago foi morto a fio da espada por causa do Evangelho. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo por causa do Evangelho. Tantos outros foram maltratados por causa do Evangelho. Paulo sofreu naufrágios, foi abandonado pelos próprios irmãos por causa do Evangelho. Porque não é fácil. Mas ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é o que consola a nossa alma, irmãos. Isso é o que nos conforta. Isso é que nos dá ânimo para continuar. Você quer ser um filho que agrada a Deus? Então primeiro tenha fé. Viva uma vida de oração. Tenha obediência e pregue o Evangelho. Glória a Deus. Irmão Maicon, eu não sei como, eu já disse, fala Jesus te ama, porque ela pode resolver um bocado de coisa. Irmão Maicon, eu meio que sou tímido. Não se envergonhe em falar de Jesus. Porque ele diz que aquele que os negassem diante dos homens, ele o negaria diante do Pai e dos anjos. Mas a Bíblia diz, não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Eu já expliquei que tímido não é aquele que fala pouco, é aquele que tem vergonha de falar de Jesus, de professar sua fé, que é covarde, que coloca a mão no arado, mas olha para trás. Então, que nós possamos colocar esses princípios em práticas e que Deus nos dê graça. E que a melhor coisa que existe, irmãos, é o Pai dizer para nós, este é meu filho amado, em que eu me agrado. Isso se resume o cristianismo. Isso se resume o Evangelho. Não é um evangelho falso que por aí é pregado. Se você der 10 pulos,
É 10 anos de vitória. Não. Vitória é agradar a Deus. Vitória é ser fiel a Deus. Tem melhor vitória do que essa, irmãos? Tem melhor porta aberta do que essa? Ficamos de pé? Que Deus em Cristo continue abençoando a vida dos irmãos. E que Deus nos dê graça para agradarmos a Ele. Quem aqui quer agradar a Deus, irmãos? Aleluia. Quem quer agradar a Deus? Não levanta a mão por empolgação. Seja sincero. Porque os céus estão vendo e Deus é testemunha. Mas a partir do momento em que nós fomos tirados desse mundo, não vivemos para nós mesmos. Não fazemos o que queremos. E vamos aí que o livre-arbítrio é para ímpio. Depois de crente, não é não. Porque a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, faça-se a tua vontade. Esse é o Evangelho, irmãos. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, na tua presença nós estamos aqui esta noite para te louvar, te agradecer por tudo quanto o Senhor tem nos proporcionado, pela tua palavra que foi pregada. Que nós possamos, Senhor, colocar com a tua ajuda esses princípios em prática e ser filhos que agradam ao Senhor na nossa vida cotidiana. Dá graça aos meus irmãos, ajuda a cada um na caminhada cristã, espiritual, dando força, ousadia, graça, para agradar ao teu nome, porque essa é a nossa missão. Esse é o nosso dever. Em nome de Jesus, continua dando graça e abençoando a vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus. Amém.